1974, o renomado cientista americano Carl Sagan supervisionou a transmissão da chamada mensagem de Arecibo para o espaço. O objetivo? Entrar em contato com vida extraterrestre usando ondas de rádio mais poderosas já produzidas pela humanidade. A transmissão incluía informações sobre a localização da Terra, a aparência e o DNA dos seres humanos, bem como os princípios fundamentais de nossa matemática e nossa ciência. Foi um projeto bem ambicioso e bem extravagante, principalmente para a época. Mas quais seriam as chances de nós recebermos uma resposta a essa mensagem? As chances eram nulas, mas 27 anos depois, um círculo de plantações apareceu em Teal Bottom, na Inglaterra, próximo ao maior observatório do Reino Unido. Esse círculo parecia ser uma representação fotográfica do rosto que tem em Marte. Em 20 de julho de 1976, o satélite chamado Viking 1 se tornou a primeira espaçonave a pousar com sucesso na superfície de Marte e então realizou a sua missão com sucesso. Durante a missão Viking de exploração de Marte, a NASA recebeu algumas fotografias bem bizarras. A primeira delas mostrou uma construção em forma de rosto humano que se estende por milhas, por quilômetros. Por alguma razão desconhecida, a NASA se recusou a fotografar essa região de Marte novamente. E somente depois de muita pressão, a NASA concordou em tirar mais uma fotografia. Em 1979, a sonda Viking enviou uma segunda fotografia, mostrando a mesma estrutura, porém de um ângulo diferente. Nas proximidades desse rosto, uma antiga pirâmide apareceu. Como sempre, a NASA logo se apressou em negar essa descoberta, dizendo que o que nós estávamos vendo era apenas uma ilusão de ótica. Eu diria ilusão idiótica, né? Porque esse povo da NASA faz a gente de idiota, não é possível. Muito tempo depois, então, quando a tecnologia avançou, um programa especial foi usado para dar forma tridimensional a essas imagens. E graças a essa tecnologia, foi determinado que o rosto marciano tem 460 metros de altura e mais de 1,7 quilômetros de comprimento. O estudo de outras imagens próximas àquela região mostrou múltiplas pirâmides. Essa área recebeu o nome de Complexo de Sidônia e a pirâmide foi chamada de Pirâmide de D&M. Aqui no canal nós temos vários vídeos falando sobre essas pirâmides em Marte. Um vídeo exclusivo falando sobre essa região da Sidônia. Deixarei no card e nas telas finais, caso você ainda não tenha assistido. Com o tempo, então, vários estudos comprovaram que as pirâmides de Gizé são uma réplica das pirâmides que existem em Marte, nessa região da Sidônia. Até mesmo a própria Esfinge está posicionada da mesma forma em relação às nossas pirâmides, assim como a Esfinge marciana está posicionada em relação às pirâmides na Sidônia. Indo mais além, os estudos mostraram que a localização do complexo de Gizé na Terra é exatamente a mesma localização nas mesmas coordenadas do complexo de Sidônia que existe em Marte. Isso por si só já é bem interessante, né? Mas algo ainda mais interessante apareceu. Na mesma região de Teal Bottom, na Inglaterra, surgiu nas plantações uma cópia perfeita da mensagem de 1974 de Carl Sagan. Ela estava formatada da mesma maneira e parecia responder às informações originalmente transmitidas para o espaço, detalhando um sistema solar diferente, a aparência do remetente e as informações de um DNA não humano. Mas, se de fato a mensagem de Carl Sagan foi respondida,
quem é que respondeu a essa mensagem? Poderia realmente ter sido uma raça de seres alienígenas? Alguns sugeriram que a resposta para essa pergunta foi revelada através do surgimento de outro círculo nas plantações, dessa vez na Itália, em 2011. Lá, na cidade de Torino, surgiu um círculo nas plantações que retratava uma estrela de 7 pontas. Dentro do desenho, havia um código que parecia identificar seu criador como sendo Enki. E, gente, esse nome não é um nome aleatório ou irrelevante. Enki é o nome de um antigo deus sumério, precursor de Aquário. Mais importante ainda, Enki foi, segundo alguns, o líder de um antigo grupo de alienígenas chamados Anunnakis, que visitaram a Terra há muito tempo. Pensadores como Zecharia Sitchin e Erich von Däniken confirmaram que esses seres, os Anunnakis, eles colonizaram a Terra cerca de 500 mil anos atrás, onde eles geneticamente teriam criado seres humanos como sendo uma raça de escravos. Aqui no canal nós temos uma entrevista exclusiva com Erich von Däniken, onde ele conta essa história e conta muitas outras histórias ainda mais bizarras. Se você ainda não assistiu, também deixarei no card. Zecharia Sitchin afirmou em suas pesquisas que o ciclo zodiacal se encerra a cada 25.920 anos. Portanto, agora, nesse momento, nós estamos deixando a Era de Peixes. Lembrando que Enki foi o deus antecessor de Aquários. Se isso significa que tudo vai acontecer novamente, ou seja, que Enki está voltando, a gente não sabe. Mas existem muitos sinais e muitos indícios que apontam nessa direção. Porém, existe um outro lado da história, uma outra perspectiva ainda mais interessante. Muitos acreditam que essa raça de seres alienígenas, os Anunnakis, eles teriam fornecido tecnologias fundamentais para que a raça humana se desenvolvesse da maneira com a qual ela se desenvolveu. Isso explicaria aquelas estruturas aparentemente impossíveis de serem construídas, como as pirâmides, o Stonehenge e até muitos artefatos encontrados aqui no planeta Terra que não fazem sentido nenhum com a história do planeta Terra. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro muitos desses artefatos encontrados e o motivo pelo qual eles não se encaixam com a história da humanidade. Deixarei no card, nas telas finais e aqui na descrição. Todos os vídeos que eu menciono aqui no canal, ou eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado, ou eu deixo no card, ou eu deixo na tela final, ou eu deixo em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se você for lá no canal em vídeos e descer assim, você encontra todos os conteúdos, tá? Então agora, com essas informações em mente, vamos olhar novamente para o círculo nas plantações em forma de estrela de 7 pontas que apareceu na Itália. O pesquisador Michael Lee Hill fez uma pesquisa sobre esse crop circle e, segundo ele, a figura tem uma profunda conexão com a geometria sagrada e com a frequência sagrada. Uma estrela de 7 pontas está sempre relacionada com a frequência de 432 Hz. Vocês estão vendo agora uma comparação com a imagem da frequência e a imagem do crop circle encontrado na Itália. A frequência de 432 Hz é conhecida como um número mágico, a frequência natural do universo. Por causa disso, sugere-se que o surgimento de um círculo nas plantações em forma de estrelas de 7 pontas é uma mensagem codificada. Mas uma mensagem codificada de quê? Para quê? Bom, um importante ancião de uma tribo norte-americana chamado Bear Cloud parece ter a resposta para as nossas perguntas. Ele sugeriu de forma enigmática que quando os cientistas descobrirem que a estrela de 7 pontas tem uma progressão contínua e se recria infinitamente como uma unidade inteira, haverá grandes progressos e grandes avanços para os seres humanos.
Ele sugere que tem alguém que está tentando nos dizer algo. Na minha humilde opinião, essa frequência de 432 Hz está totalmente relacionada com um novo tipo de energia que nós precisamos aprender a dominar para que então a humanidade continue evoluindo. Para vocês terem ideia como essa história dos crop circles é louca, na tarde de 7 de julho de 1996, um piloto comercial estava em sua rota normal, voando entre o monumento de Stonehenge e Wiltshire, na Inglaterra. Muitas empresas oferecem esses passeios aéreos para os turistas lá no Stonehenge, né? Então esse piloto ele ficava indo e vindo. E o tempo de voo, né, de um ponto ao outro é de aproximados 45 minutos. E daí o piloto foi, buscou uma galera na volta, 45 minutos depois, surgiu um círculo nas plantações. Algo que seria totalmente impossível de ser feito por uma máquina humana. Porque 45 minutos para fazer um negócio desse tamanho é algo completamente impossível. Literalmente o cara foi e voltou e o negócio apareceu, como se surgisse, como se fosse um passe de mágica. Esse crop circle que apareceu lá no Stonehenge de uma maneira completamente misteriosa tinha o formato de uma centopeia, dividida em dezenas de círculos individuais, que não estavam lá na hora que ele tinha passado, em menos de meia hora antes. Então, como que isso é possível, gente? A segurança do Stonehenge estava de plantão lá 24 horas. Eles ficam 7 dias por semana e tem turistas por toda parte. Qualquer pessoa que entrasse num campo desse com um monte de equipamentos em plena luz do dia, certamente teria sido avistada ou impedida, né? Só que ainda mais incrivelmente, uma análise mais detalhada desse crop circle revelou que esse padrão, né, que é semelhante a uma centopeia, não era apenas um design aleatório, mas sim, ele representava um padrão matemático chamado conjunto de Julia. Ou seja, quem quer que tenha criado esse círculo nas plantações tinha um profundo conhecimento de uma matemática muito complexa. Por quê? O conjunto de Julia, gente, ele é apenas a ponta do iceberg, porque nos anos seguintes, círculos nas plantações surgiram muito rapidamente, fornecendo exemplos de matemática avançada e até de física complexa. Em 2010, um desenho de aproximadamente 300 pés apareceu em um outro campo na Inglaterra. Dessa vez, depois que ele foi decodificado, ele revelou uma fórmula matemática chamada de identidade de Euler, que é conhecida como a equação matemática mais bonita e mais profunda do mundo. 2 anos antes disso, uma imagem codificada apareceu na mesma área e ela representava os primeiros 10 dígitos do número de π. Em 2000, um cientista da NASA chamado Alan Holt visitou Wiltshire, na Inglaterra, que é famoso por essas muitas aparições de círculos nas plantações, para examinar o fenômeno. E com um tom bem sarcástico, ele disse que começaria a partir daquele momento a usar esses círculos das plantações para fazer suas pesquisas avançadas em astrofísica. Incrivelmente, 2 dias depois da visita dele, apareceu um círculo nas plantações que revelava um diagrama detalhadíssimo de um campo magnético próximo a um ímã de barra, 2 dias depois que ele deu essa declaração irônica. Peça e receberás. Esse aqui foi o caso mesmo. O bichão foi louco ali, hein? Entre os anos de 1997 a 2009, mais de 5 aparições de crop circles mostraram diagramas muito complexos de vórtices torcidos, representando visões laterais e superiores de campos magnéticos, enquanto que alguns outros exibiam roteadores mecânicos ou as linhas do campo de carga elétrica, ou seja, os círculos nas plantações, eles surgiram e revelaram projetos detalhados de motores magnéticos. E por séculos, os cientistas humanos sugeriram alcançar vida inteligente no universo por meio da matemática. Desde o século XIX, o famoso matemático alemão Karl Gross sugeriu que árvores deveriam ser plantadas
na floresta da Sibéria de uma maneira que elas exibissem o Teorema de Pitágoras. E ao mesmo tempo, o astrônomo austríaco Joseph von Littrow sugeriu trincheiras cheias de querosene no deserto do Saara, exibindo formas geométricas. Então, se os humanos chegaram a essa conclusão, seria seguro então presumir que outras formas de vida inteligente também tiveram essa mesma conclusão? Será que outros seres não humanos, seres extraterrestres ou até seres multidimensionais estariam usando padrões sofisticados de geometria sagrada para se comunicarem conosco? Bom, tem um livro de 1991 de Alec Bartholomew. Ele explica, e até comprova de uma maneira bem curiosa que esses crop circles poderiam ser uma maneira de comunicação não humana. Nesse livro tem uma passagem onde uma renomada sensitiva chamada Isabel Kingston afirmou que os círculos nas plantações poderiam conter um projeto para uma forma de energia que um dia seria decifrada pelos cientistas. Naquela época, na época que o livro foi lançado, tudo isso era muito absurdo e as pessoas achavam que isso aí era pseudociência. Só que hoje em dia, alguns cientistas estão convencidos que esses círculos nas plantações são verdadeiras mensagens de extraterrestres para a humanidade. Uma espécie de projetos para uma tecnologia futurística projetada para ajudar os humanos a alcançar o próximo nível de sua existência. Dentro desses diagramas de campos magnéticos e de motores magnéticos estão contidos segredos de uma nova forma de energia ilimitada. No mundo todo, cientistas e inventores estão trabalhando com esses diagramas complexos vistos nos círculos das plantações, em busca de energia livre, transporte futurístico e coisas muito inimagináveis. Mas muitas perguntas ainda permanecem. Então, por que com um potencial aparentemente incrível, as mensagens contidas nos círculos das plantações, nos crop circles, elas são em sua maioria ignoradas? Uma resposta para essa pergunta pode ser encontrada ao examinar quem perde mais com essa descoberta, gente? Porque quem que vai perder com uma fonte de energia ilimitada e gratuita? Provavelmente as empresas de petróleo e gás, os gigantes industriais que controlam a economia global. Mas deixando um pouco a economia de lado, a gente precisa concordar que a ciência atesta que alguns círculos nas plantações não podem ser explicados por nenhum fenômeno terrestre. Então, de onde que esses círculos vêm, se eles não podem ser explicados? O que de fato são esses círculos? Se forem algum tipo de mensagem de extraterrestres, o que esses caras estão querendo falar pra gente? Se vocês gostam de vídeos de crop circles, tem vários vídeos aqui no canal e eu recomendo que você assista. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!